bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 30 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana não foi a melhor semana para vacinação aqui na cidade. A gente aplicou um pouco menos de doses do que na semana passada, sendo que semana passada já era uma semana com feriado, ou seja, uma semana que a gente vacinou um dia a menos praticamente. Então, deu uma diminuída. A gente também viu o estoque da Coronavac aqui na capital acabando, várias pessoas atrasando a sua segunda dose, o que não é um problema do ponto de vista individual, mas só da proteção individual, mas incomoda um pouquinho, né? É chato, a gente gostaria de estar vacinando mais no ritmo. E além disso, não chegou nenhuma remessa de doses, nem da Coronavac, nem da AstraZeneca aqui na capital. Na verdade, eu até acho que esse dado aqui não está certo, só porque hoje, se eu não me engano, chegou uma remessa de doses da AstraZeneca, só ainda não estava sendo contabilizado aqui nos painéis oficiais, por isso que eu estou considerando 0 doses recebidas. Mas enfim, hoje, no dia 30 de abril, a gente tem uma notícia aqui em Porto Alegre, uma notícia boa, que pela primeira vez a gente está vacinando a terceira fase da vacinação. A primeira fase eram profissionais da saúde, a segunda fase era as pessoas acima de 60 anos e agora Porto Alegre entrou oficialmente na fase 3 do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, que são aquelas pessoas com comorbidade. Então, a gente está vacinando 4 grupos agora aqui na cidade: as pessoas com síndrome de Down com qualquer idade, gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência entre 55 e 59 anos e pessoas vivendo com HIV entre 54 e 59 anos. Claro, né, se tem 60 anos ou mais, já está sendo vacinada pelos critérios de idade, então não precisa entrar nesses grupos. Enfim, é um avanço, é legal que a gente já esteja entrando na fase 3 da campanha de vacinação, mas eu acho que a gente também tinha que começar a aumentar as faixas etárias concomitantemente, né, gente? A gente está vendo aí muita gente entre 50 e 60 anos precisando ser vacinada e tinha que vacinar. Enfim, aqui tem o painel das doses por dia. A gente vê que essa semana foi uma semana mais levezinha, né, menos empolgante e muito de segunda dose, que meio que acabou aqui. Faz uns 2, 3 dias a vacinação ficou realmente baixa em Porto Alegre. Mas enfim, vamos esperar que semana que vem melhore. Agora, represamento dos dados da Covid-19 no dia 22 de abril. Na semana passada a gente conhecia 139.455 casos. Hoje, no mesmo período, 140.521 casos. Então o represamento de Porto Alegre baixo, 1.000 casos por semana, 100 casos em 2 semanas, bem tranquilo, quase não está afetando aqui as análises que a gente vem fazendo. Então, essa semana a gente está oficialmente com 141.246 casos. Se a gente supuser assim um avanço do represamento médio, a gente chegaria a 142.319 casos. Então a gente vê que mesmo com ajuste, a curva ela tá com uma cara de que estabilizou, de que está estabilizando. Se a gente vê aqui pelos avanços semanais, a gente vê que nessa última semana a gente teria 1.700 novos casos, ou seja, um valor realmente baixo se a gente considerar que a gente chegou aqui a 7.000 casos, a 1.000 casos por dia, 3 semanas consecutivas aqui no final de fevereiro, início de março. Então 1.700 novos casos, mesmo ajustado, é um valor bem razoável. Agora, a questão é, esses 1.700 casos são quase todos do nosso ajuste, então não dá para ter certeza desse valor. E o pior, semana passada foram 1.400 novos casos e essa semana, com o ajuste, fica mais. Ou seja, o ajuste aqui está influenciando definitivamente no que está acontecendo essa semana. Será que a gente parou de desacelerar e voltou uma aceleração? Como ajuste é uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer, eu estou querendo trazer essa pergunta para a data de confirmação. E aí eu quero observar que na semana passada a gente confirmou apenas 1.300 casos
e essa semana, agora sem ajuste, a gente confirmou 1.791 casos. Então, realmente, nessa última semana, do dia 22 ao dia 29, aparentemente a cidade parou de desacelerar e meio que estabilizou e até deu uma pequena acelerada. Então, voltando aqui para esses dados, esse 1.700 provavelmente esteja bem próximo da realidade. Semana que vem a gente vai conseguir dizer isso com um pouquinho mais de certeza. Mas aparentemente a gente parou de desacelerar, chegou numa estabilidade e até deu um pouquinho de aceleração. Olha só os novos casos por dia. Se a gente olhar aqui as médias diárias, a gente vinha 8 semanas sempre decrescendo de uma semana para outra, várias semanas decrescendo com bastante, né, 30% aqui, 2 semanas seguidas, e agora a gente tinha decrescido 19% na semana passada, essa semana cresceu 16%, ou seja, é uma quebra de tendência da desaceleração. Talvez isso daqui seja só uma semana que vai ter pouco represamento, então talvez a gente não veja aceleração na semana que vem, mas aparentemente a gente está tendo um período de pelo menos que os casos estabilizaram. Se a gente considerar essas 3 semanas aqui, nessas 3 semanas a gente está mais ou menos no mesmo patamar. Eu gostaria de ver eles desacelerando, até porque a gente não está tão longe assim do auge da primeira onda. O ideal aqui, o ideal era 0, né? Mas só que eu gostaria de ver a gente chegar a 100 casos por dia ou menos, porque aí sim a gente estaria vendo uma quantidade bem menor de óbitos também, mas depois eu falo dos óbitos. Aqui, casos ativos, de novo a gente continua nesse patamar de 5.000 casos ativos, e óbitos, agora sim, a gente chegou essa semana a 4.334 óbitos, taxa de letalidade aumentou 3,1%, mas só que bem sinceramente até era de se esperar que a taxa de letalidade desse mais uma aumentadinha, porque é aquela coisa que eu já expliquei outras vezes, né? Os óbitos crescem, os casos crescem antes dos óbitos, então no início de um período de aceleração, a taxa de letalidade cai. Agora, quando aparece a desaceleração, quando esse período de aceleração encerra, os casos também começam a decrescer antes dos óbitos, então a taxa de letalidade dá uma última aumentada. Claro que a gente sabe que essa taxa de letalidade alta aqui, ela não é só fruto desse descompasso entre a curva dos casos e a curva dos óbitos, ela é fruto, infelizmente, da falta do atendimento adequado que o nosso sistema de saúde observou nesse período. Eu já fiz essas contas aqui, quantas pessoas poderiam ter sobrevivido se a gente tivesse conseguido dar o atendimento médio que a gente sempre deu. Mas enfim, essa semana chegou a 3,1% a nossa taxa de letalidade. Espero que pare por aqui, que a gente pare de ver tantos óbitos, porque essa semana já vieram menos óbitos, né? 52 óbitos só nesses últimos 7 dias, tá represado, mas na semana passada esse número aqui era 74 que virou 127. Então suponho que 52 fique abaixo de 100. Tô torcendo por isso que essa semana a gente tenha tido menos do que 100 óbitos. Vamos ver na semana que vem. E aqui tem os óbitos por semana. Aqui em Porto Alegre a gente vê um decrescimento claro. Os óbitos dessa última semana, eles ainda estão represados, a gente não sabe quando é que vai consolidar, mas enfim, a gente já chegou a 350 óbitos numa mesma semana, agora a gente está chegando aqui no patamar de 120. Eu já disse, o ideal é menos de 70 óbitos por semana, 70 é 10 por dia. Eu acho que na semana que vem a gente consegue chegar a 80, 90 óbitos e depois a gente chega aí abaixo dos 70 e aí a gente vai ficar de novo torcendo por aquele 50 óbitos por semana que a gente já teve por várias vezes lá em novembro, se eu não me engano. A gente tinha essa média de 50, 60 óbitos por semana. Não é o ideal é 0, mas enfim, bem melhor do que 350, né? E enfim, os leitos de UTI continuam naquele decrescimento devagar e sempre. A gente está com 85 vagas de UTI, isso daqui é uma quantidade
perto do que a gente já teve é razoável. 39 pacientes apenas nas filas, então as filas estão diminuindo. Lembrando que fila de UTI é uma coisa que sempre tem, gente. Isso daqui é uma questão muito mais de, qual é a palavra, de logística, né? Porque o paciente está num hospital, de repente naquele hospital não tem vaga, então tem que transferir ele para outro hospital, daí precisa de uma ambulância com um leito de UTI, com um médico para acompanhar. Tem um monte de coisa que a gente tem que cuidar também as filas de UTI, até porque se um dia a gente tiver mais pacientes na fila de UTI do que vagas, aí, para mim, de novo caracteriza colapso, embora não tenha chegado em 100% da lotação. Para mim, essa é a definição de colapso, quando tu tem mais gente na fila do que vaga. E leitos, então, a gente tem 992 leitos habilitados hoje em Porto Alegre e enfim, né, e 37 deles estão bloqueados, seja por uma razão ou por outra. Mas está diminuindo o número de pacientes Covid em UTI, o número de vagas está se mantendo mais ou menos estável, porque essas vagas estão sendo preenchidas por pacientes com outras enfermidades, com transplante, com cirurgias eletivas que antes estavam suspensas, né? Então, as vagas não estão subindo na mesma proporção que caem os pacientes Covid em UTI. Mas só que a gente teria que chegar aqui, gente, nessa região. Aqui, quando a gente chegar nessa região de 350 pacientes Covid-19, até um pouco menos, aí a gente estaria de novo com aqueles números lá de outubro, novembro de 2020, que foi a época que Porto Alegre melhor controlou a situação, passado aquele primeiro auge, né? Testagem na cidade, essa semana a gente ficou com uma taxa de positividade abaixo de 20%, então estamos dentro do limite do bom. O ideal é abaixo de 10%, abaixo de 15% é bom, abaixo de 20% tá bom. Bem sinceramente, se a gente comparar com a gente mesmo, isso daqui é uma vitória, muito bom. E olha só, 94% de testes PCR em Porto Alegre versus 6% de teste rápido. Aqui Porto Alegre está dando um banho no estado, mas a quantidade foi baixa. Engraçado isso, a quantidade foi baixa e a positividade também, porque a gente poderia fazer 14 mil testes PCR por semana em Porto Alegre, a gente já provou isso. E tá faltando a gente fazer a rastreabilidade, tá faltando a gente fazer a testagem preventiva. Mas enfim, pessoal, a gente tá num momento que a circulação viral tá bem mais baixa, então ainda não tá nos níveis ideais, mas tá bem mais baixa do que já esteve, a gente tem que celebrar isso, tentando baixar ainda mais ela, mas enfim, tá, tô brincando. Mas, pessoal, o que eu queria dizer? Esse seria o momento da gente começar a pensar em reabertura. A reabertura do comércio, ela já aconteceu. Infelizmente, ela já aconteceu faz muito tempo. Se ela não tivesse acontecido, a gente já tá vendo essa curva descer tão rápido quanto subiu. Só que o que a gente está vendo é uma curva descendo bem mais lentamente do que quando ela subiu. Se a gente tivesse feito lockdown lá quando tinha que fazer o lockdown, a gente teria salvado muitas vidas. Mas enfim, não adianta a gente chorar pelo leite derramado, mas a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso, porque na próxima vez que tiver uma situação descontrolada em Porto Alegre, tem que ser feito o lockdown para a gente não perder mais vidas desnecessariamente. Isso daí tem que ser dito. Mas enfim, a circulação viral está bem mais baixa agora e essa era a hora da gente estimular ainda mais a vacinação. Então, se tu tem a possibilidade de se vacinar, vai se vacinar, tá? E vai com a primeira dose da AstraZeneca mesmo, porque ela é muito boa, a vacina é muito boa. Esse negócio de trombose com a vacina da AstraZeneca, eu particularmente acho que é muita mídia para uma probabilidade baixíssima. Eu estava vendo uns ensaios, aí, uns estudos, quer dizer, a probabilidade de trombose com a vacina da AstraZeneca é menor do que a probabilidade de trombose com anticoncepcional. Só para começar, anticoncepcional causa mais trombose do que a vacina da AstraZeneca, tá, gente? Quero só dizer isso daí para começar. Então vai lá e toma a primeira dose, se tu pode tomar a primeira dose. Eu tô falando isso, gente, porque conheci essa semana uma pessoa que estava com medo de trombose, amiga minha, e não quis ir se vacinar mesmo podendo. Então eu tô dizendo isso para vocês que de repente vocês conhecem alguém na mesma situação, na mesma posição. Vai lá,
e se vacina. Não importa que agora a gente está vacinando com a AstraZeneca. A transmissão viral está baixa e é nessa hora que a gente tem que pegar e diminuir ainda mais a transmissão viral a partir da vacinação, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso, acho que me alonguei demais, mas enfim, muito obrigado e até a próxima.